palavra está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e versículo 13. Eu vou falar sobre 4 meios que Deus utiliza para preparar, para treinar alguém para posições superiores. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Amém? Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nesta noite. Obrigado por esta reunião. Obrigado por este dia que tem sido um dia muito especial na minha vida e na vida do teu povo. Obrigado, Senhor, pelas canções que nós cantamos em tua honra. O Senhor merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Eu quero te pedir neste momento que o teu Espírito Santo venha usar a minha vida, Senhor. Tome os meus lábios, tome, Senhor, as minhas palavras neste momento, para transmitir ao coração de cada pessoa, transmitir a tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Senhor, usa-me nesta noite, e que toda a honra seja somente a ti, Senhor. Eu e todos nós que estamos aqui, nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos, que queremos, Senhor, através das nossas vidas, te glorificar e te honrar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, sempre que a gente fala sobre Davi, nós aprendemos coisas novas através das experiências deste personagem bíblico. Quando a gente lê e estuda a história de Davi, a gente aprende a maneira como ele se relacionava com Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que não era tão perfeito como alguns imaginam. Davi, um homem que foi treinado por Deus, que foi preparado por Deus para se tornar um dos maiores reis da história de Israel. Quando eu estudo a história de Davi, percebo que Deus, Ele está sempre levantando pessoas em ocasiões especiais, em momentos especiais da história, para exercerem papéis importantes, seja na sociedade, seja na igreja, na família, no ministério. E toda pessoa que é chamada por Deus, que é aprovada por Deus, ela é também provada, treinada e capacitada pelo Senhor para enfrentar grandes desafios. Eu diria a vocês nesta noite que o nosso Deus, Ele é especialista em pegar gente, pessoas, que os outros não dão nada para elas. Deus é especialista em pegar alguém que é ignorado, rejeitado, que não demonstra ter grandes qualidades, e tornar esta pessoa um vaso de honra para o seu louvor e para a sua glória. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, o profeta diz que Deus, Ele levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Quem faz isso? Deus. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os coloca em lugares de honra.
Deus pega alguém ignorado, alguém rejeitado, alguém desconhecido, e de repente coloca o sujeito ao lado de pessoas reconhecidas, pessoas notórias, em lugares de honra. E Deus, ele tem prazer em fazer isso. Deus tem prazer, como eu disse em algumas reuniões atrás, em desafiar a lógica, aquilo que é natural, escolhendo pessoas que ninguém dá nada. Foi assim também com o profeta Jeremias. Jeremias tinha mais ou menos 10 anos de idade, quando o Senhor falou com ele pela primeira vez. E quando ele era jovem, o Senhor disse para ele assim, Jeremias, ele já sabia que ele era escolhido, porque Deus já tinha falado com ele desde a infância. Tem pessoas, e é provável que aqui entre nós, tem alguém que Deus falou com você quando você ainda era criança. E Deus fez promessas na tua vida. Deus te escolheu e disse que iria te capacitar para fazer coisas grandes, extraordinárias. E aí o tempo vai passando e a gente vai se envolvendo com tantas coisas. O jovem se envolve com os estudos, com o namoro, com o casamento, com o trabalho. E de repente essas ocupações diárias acabam muitas vezes nos levando ao esquecimento das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, quando Jeremias estava jovem, o Senhor reafirmou a sua promessa para ele. E lá em Jeremias 1,5, o Senhor falou assim para ele, Jeremias, antes do seu nascimento, você nem existia ainda no ventre da sua mãe, e eu já tinha estabelecido um plano, um propósito para você aqui na terra. O Senhor diz assim, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui neste momento. Aqui e também com você que está assistindo esta reunião. Deus te escolheu. E voltando à história de Davi, nós vamos ver um resumo, um breve relato da história de Davi. Primeiro, Davi, ele era o 8º filho de Jessé o belemita. E naquela época, seguindo a tradição, se Davi tivesse que desfrutar de algum privilégio, de alguma honraria, seguindo a tradição, ele seria o 8º da lista. Na frente dele tinha 7 irmãos, tanto que quando Samuel vai à casa de Jessé, para escolher um dos filhos de Jessé, para ser o ungido de Deus que reinaria sobre Israel, Jessé vai chamando os filhos pela ordem. O mais velho, depois o segundo mais velho, o terceiro, até chegar no 8º, que era Davi. Sabe o que eu aprendo com isto? Que quando Deus tem um plano na vida de alguém, você pode ser o último da fila, mas quando chegar a hora, Deus tira você do último lugar e te coloca no primeiro lugar na linha de frente. Então vejam bem, ele era o 8º filho. Quem era Davi? Um simples cuidador de ovelhas, que passou a sua infância e parte da sua juventude correndo atrás de ovelha, montanhas abaixo e acima. Quem era Davi? Músico, arpista. Nas horas vagas, quando não tinha que correr atrás das ovelhas, Davi aproveitava o seu tempo fazendo o quê? Ensaiando, tocando harpas, desenvolvendo novas canções, novos ritmos. Davi também ocupava o seu tempo fazendo, sabe o que? Atirando pedras. Ele usava na linguagem contemporânea o estilingue.
E ele ficava treinando pontarias, porque Davi não tinha espada, Davi não tinha lança para treinar. Tem gente que acha que para fazer alguma coisa precisa ter a melhor ferramenta, o melhor equipamento, que precisa estudar na melhor escola, no melhor cursinho. Você não precisa disso. Deus faz milagre com coisas pequenas, na mão daqueles que são ungidos. Então Davi, ele ocupa o seu tempo com essas coisas. E um outro serviço que Davi desenvolve com o passar dos anos é ser portador de provisões para os seus irmãos que estavam servindo nas forças militares de Israel. Então, vez ou outra, Davi era chamado por seu pai para levar comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Quem é Davi? Davi é o menino que numa destas idas ao campo militar, ele ouve o desafio de Golias, e ele aceita o desafio, e ele vence o gigante com uma pedra e um estilingue, sem usar escudo, sem usar lança, sem usar espada, e por causa de uma pedra e um estilingue, de uma boa pontaria treinada no deserto, ou melhor, treinado no campo, Davi se torna um dos maiores reis da história de Israel. Eu quero falar para vocês hoje sobre 4 lições que nós aprendemos através da vida de Davi. E a primeira dela tem muito a ver com o momento que nós estamos atravessando no país há mais de um ano. Tem mais de um ano que nós estamos vivendo um período de isolamento, de distanciamento social. Davi, ele foi treinado por Deus no isolamento. Davi, ele começa o seu aprendizado longe do público. Davi não se torna guerreiro e matador de gigantes, treinando nas arenas, nos campos de guerra com os seus irmãos. Davi está sozinho, não tem ninguém lhe assistindo, não tem ninguém lhe acompanhando, mas no silêncio e no isolamento, ele aprende a ouvir a voz de Deus. E neste isolamento que ele se encontra, ele começa a sua caminhada em direção a um plano superior que Deus tinha para ele, que terminaria com a sua entrada no palácio, governando o estado de Israel. Davi não era um jovem badalado. Davi não tinha muitos amigos. Davi não vivia nas rodinhas. Davi a empolgação, o entusiasmo, o ânimo de Davi não dependia de badaladas, de amigos. A natureza era a companheira de Davi. Ele aprendeu observando, treinando sozinho e tendo apenas a natureza como testemunha. Não tinha ninguém no campo para aplaudi-lo. Não tinha ninguém no campo para dizer a ele o que fazer. Mas em meio às montanhas e os vales, cuidando de ovelhas, enfrentando desafios que ninguém estava vendo, Davi foi treinado e preparado por Deus. Queridos, o cenário do isolamento era perfeito para Davi, perfeito para que Davi pudesse aproveitar o silêncio e a contemplação da natureza, o canto dos pássaros e escrever os mais belos salmos da Bíblia. O isolamento foi importante para Davi, porque enquanto ele está na solidão, no silêncio, e não tem ninguém interrompendo o seu dia, o seu pensamento, ele compõe canções e orações e treina as suas habilidades. Deixa eu falar uma coisa para você, que nesse período de pandemia,
está alegando sofrer de depressão, que você não aguenta mais ficar trancado dentro de casa, longe das festas, dos amigos, das rodas de conversas, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tempo de silêncio, aprenda a aproveitar esse tempo de silêncio, para você ouvir a voz de Deus, e você aprender a desenvolver o talento que Deus tem para você. O isolamento, queridos, tem aspectos positivos na vida de alguém que é chamado por Deus. Porque quando a pessoa está cercada por multidões falando ao mesmo tempo, quando a pessoa está envolvida em muitos barulhos, ela não consegue ter uma boa percepção daquilo que Deus está querendo dizer para ela. Mas quando ela se encontra no silêncio, quando Elias está fugindo de Jezabel e ele vai até a caverna e ali se esconde, percebam que Deus fala com Elias no silêncio. Porque muitas vezes no barulho nós não podemos, não conseguimos ouvir perfeitamente a voz de Deus. Quando a pessoa fica só em silêncio. Se você nunca fez isso, eu te convido para acordar um dia de madrugada, às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, quando todos estiverem dormindo, e comece a ouvir um pouco a voz da sua alma. Ouça o seu coração, ouça o que Deus está dizendo para você no silêncio e reflita um pouco sobre o que Deus tem para a sua vida. As pessoas que dependem de sons superficiais para se inspirar, para motivar, não consegue estar a só consigo mesma. E a pessoa que não consegue ouvir a si mesma, não é capaz de ouvir a voz de Deus. Então o silêncio ele é importante. E há vários exemplos na Bíblia de pessoas que souberam aproveitar o tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 24 e 28. Jacó, ele teve um encontro memorável com Deus no vale de Jaboque. A Bíblia diz que Jacó, ele ordenou que a sua família, os seus empregados, que todos seguissem à frente, e ele ficou sozinho no vale de Jaboque. Irmãos, tem hora que a gente precisa ficar sozinho, sabia disso? Tem hora que a gente precisa de silêncio, para ouvir o que Deus tem para dizer. Então Jacó, ele estava prestes a se encontrar com o irmão que ele tinha enganado. Ele não sabia qual seria a reação de Esaú. Talvez Esaú, enfurecido, pudesse matá-lo. Então Jacó está preocupado com o que vai acontecer quando ele se deparar com Esaú. E ele precisa, antes de se encontrar com Esaú, ter um momento a só com Deus. Então a Bíblia diz que ele ficou para trás sozinho. E no vale de Jaboque veio um homem que lutou com ele durante toda a noite. Eu vou filosofar um pouco aqui. E eu vou sair um pouco fora da Bíblia e dizer que, no meu entendimento, partindo de um princípio filosófico, eu vejo que este homem que luta com Jacó no vale de Jaboque nada mais é do que ele mesmo. É a batalha do homem interior com o homem exterior. É a batalha de um homem que precisa mudar de vida. De um homem que precisa enfrentar os seus próprios temores. Então, quando ele tem aquele encontro ali com o anjo do Senhor, lembre-se disso, eu estou falando no sentido filosófico, não teológico. Ele tem esta batalha consigo mesmo. E quando ele diz ao anjo, eu não vou te soltar, se você não me abençoar, é como se ele estivesse dizendo para si mesmo, eu preciso mudar, e enquanto o Senhor não me mudar, eu não saio daqui. Então o Senhor diz para ele assim,
A partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O seu nome será Israel. No silêncio, Deus muda o seu nome, Deus muda a sua história. Quando Deus fala com Moisés, Deus não fala com Moisés no meio do povo. Deus não fala com Moisés e revela a sua glória para Moisés no meio do povo. Deus fala com Moisés aonde? No isolamento. No monte, Moisés sobe até o monte. E quando ele está sozinho ali com Deus, ele ouve a voz de Deus. E é ali no monte, sozinho com Deus, que ele recebe as tábuas da lei, que irão reger a nação de Israel. Jesus não era diferente. Você pode achar estranho o que eu vou te dizer agora, mas você sabia que teve horas no ministério de Jesus que ele mandou o povo embora? Está na Bíblia, Mateus capítulo 14, 23. Jesus estava tão cansado, embora Jesus amasse fazer o bem, e ele tinha pena daquelas pessoas, e ele ajudava a todos que vinham até ele, mas Jesus estava cansado. Então o que Jesus faz? Ele manda o povo embora. Ele fala, olha, vai para casa, vai descansar, mas Senhor, eu ainda não fui curado, amanhã você volta. E sabe o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, Jesus estava no monte sozinho. Deus treina Davi quando ele está sozinho, quando ninguém está vendo. É por isso que Jesus ensinou na sua palavra, que quando você for orar, existem situações na vida que você tem que entrar lá no seu quartinho, no seu recôndito secreto, tem que trancar a porta e você tem que falar sozinho com Deus e ouvir o que Deus está falando com você. Segundo, não se preocupe se alguém está te observando, se alguém está vendo o que você está fazendo. Davi não tinha o pai, não tinha os irmãos, não tinha os vizinhos, não tinha ninguém observando enquanto ele treina as suas canções, enquanto ele treina a sua pontaria, enquanto ele defende as suas ovelhas, os leões e ursos. Mas Deus estava vendo tudo que Davi estava fazendo. Eu quero te dizer nesta noite que Deus observa cada momento da sua vida, cada passo da sua vida, cada situação que você vive, que você enfrenta sozinha. Deus está contigo, Ele está vendo tudo e Ele está te preparando. Não veja o isolamento como um problema. Veja o isolamento como um tempo de Deus na tua vida para te preparar para coisas maiores. Eu faço uma pergunta para vocês que são jovens. Nesse período de pandemia, quantos de vocês começaram a fazer um curso profissionalizante nesse período de pandemia? Eu pergunto para vocês que estão trabalhando e fazendo home office em casa. Quanto tempo vocês têm usado para aproveitar e melhorar o seu nível de profissionalização, para melhorar as suas qualidades pessoais, ministeriais? Quanto tempo você tem usado nesse período de pandemia em teu próprio proveito? Você tem usado para fazer alguma coisa como fez Davi, treinar a pontaria, desenvolver aquilo que Deus tinha dado para ele, o seu ministério como arpista. Aproveite esse tempo, porque esse é o tempo que Deus está te dando, e vai chegar uma hora, como chegou para Davi, que você vai querer ter uma hora de descanso e você não vai ter, porque Davi está agora aproveitando o tempo do silêncio, mas haveria de chegar um tempo na vida dele, onde ele não teria tempo para nada mais, além de guerrear, de lutar e de governar uma nação. Aproveite o seu tempo. Segundo, Davi foi treinado na obscuridade. Irmãos, este é um dos métodos usados por Deus para preparar alguém. A maioria das pessoas que Deus usa, elas surgem da obscuridade, do desconhecido. A maioria das pessoas que Deus levanta, geralmente Deus levanta pessoas que ninguém conhece do nada. E de repente, aquela pessoa brota e alguém fala, de onde surgiu isso? É Deus levantando aqueles que Ele chamou. Davi não alcançou fama
quando ele matou o leão e o urso. O que seria natural se alguém tivesse visto? Mas ninguém estava vendo. Na obscuridade, Davi foi treinado, sem ser incomodado, e pôde se preparar. E no dia que Davi precisou se apresentar em público, aliás, pessoas que aproveitam para ser treinadas na obscuridade, longe do público, quando tem que se deparar com o público, essas pessoas não têm nenhuma dificuldade, porque elas aprenderam sozinhas. Então, quando Davi, ele é lançado no público, perante a plateia, na batalha contra Golias, Davi não decepciona, ele dá o show, ele vence o gigante. Se você aproveitar bem esse tempo da tua vida para fazer isso, para aproveitar esse tempo de Deus na tua vida, quando Deus te chamar para ocupar alguma posição, seja no ministério, seja na vida profissional, quando Deus abrir uma grande porta para você, você vai estar preparado para dar o show, e todo mundo vai ver que você é uma pessoa talentosa, capacitada, porque você soube aproveitar o tempo. Enquanto Jacó estava na casa de Labão, voltando ao exemplo de Jacó, sabe o que Jacó fez? Jacó não ficou se lamentando porque foi enganado por Labão. Jacó trabalhou 20 anos para conquistar o que ele poderia ter alcançado em 7 anos. Mas Labão engana ele, faz ele casar com as 2 filhas. Ele ainda trabalha mais 6 anos de graça. Labão tenta enganá-lo quando eles decidem dividir as ovelhas. Mas Jacó aproveita o tempo na casa de Labão. E a Bíblia diz que quando ele sai de lá, ele sai com camelos, com servos, com ovelhas e com muitas coisas. Quando Moisés foi para o deserto, você sabe o que Moisés ficou fazendo no deserto? Tem gente que acha que Moisés ficou 40 anos sendo humilhado por Deus no deserto. Não, senhores. Moisés ficou 40 anos sendo preparado por Deus, treinado por Deus, conhecendo cada detalhe do deserto, cada caminho do deserto, para que depois de 40 anos ele pudesse se tornar o libertador do povo de Israel. Quando você assumir o seu papel que Deus tem para a tua vida, escute isso, não decepcione. Não decepcione, aproveite esse tempo. Uma palavra para a igreja: que nenhum de nós tenha pressa em se apresentar ao público. Que nenhum de nós tenha pressa em estar sob holofotes, mas continue fazendo o seu trabalho na obscuridade. Continue fazendo a obra do Senhor neste tempo que nós estamos vivendo. Não se preocupe se você não tem ninguém te aplaudindo. Não se preocupe se você não tem ninguém dizendo para você que você é o cara, que você é uma mulher talentosa. Não se preocupe com isso. Apenas estude, observe e pratique aquilo que você tem aprendido. Reveja cada detalhe da sua vida e se prepare para o grande momento de Deus na tua vida, quando Ele vai te tirar da obscuridade e vai te colocar diante da multidão para que você dê o show. Se você crê nesta palavra aí, aplauda o nome do Senhor Jesus. É para dar o show. Você não vai passar vergonha. Você não será envergonhado, envergonhada. Porque quando chegar a tua hora, você estará preparado. Terceiro é que Davi foi treinado em um ambiente cercado pela monotonia. Ou seja, a vida de Davi era uma vida meio sem graça, gente, diga-se de passagem. Todo dia de manhã, Davi levantava e ia fazer o quê? Correr atrás de ovelha. Terminava o dia, o que Davi fazia? Voltava para casa. Aí o pai pergunta: Davi, como foi o seu dia? Foi bom. No dia seguinte, a mesma coisa. Davi, como foi o teu dia? Foi bom.
Nenhuma novidade. Tem gente que nesse período de pandemia está vivendo sem novidades. Sabia disso? Não está acontecendo nada de legal. Você não tem nenhuma foto nova para publicar no Insta. Você não tem nenhuma foto nova para colocar lá no Face. Nenhuma novidade. Não está rolando nada novo na tua vida. E aí você começa a sentir aquela pressão social. Sabe, das pessoas que te ligam e perguntam: e aí, como você está? Quais são as novidades? E aí você fala: nenhuma. Esse foi o ambiente que Davi viveu. Durante um bom período da sua vida, não havia badalações. O ambiente familiar era de trabalho, enfadonho, sem novidade, tarefas rotineiras, fazendo todo dia a mesma coisa. Pense na dona de casa, que chega um dia que ela explode, né? E aí ela fala assim: chega, não vou mais limpar a casa, não vou lavar louça, não vou lavar roupa, não vou fazer mais nada. E aí o marido entra em pane, né? É assim ou não é? Tarefas rotineiras, todo dia a mesma coisa. Levanta de manhã, faz a mesma coisa, a mesma rotinas, tarefas regulares, insignificante, às vezes desinteressante. Não era todo dia que tinha um urso para matar. Não era todo dia que aparecia um leão para Davi treinar a sua pontaria na prática, né? Então eu fico imaginando que, às vezes, Davi, ele ia para o campo, chegava lá, as ovelhas já estavam tão acostumadas com Davi, que elas sabiam a hora de ir e a hora de voltar. E aí Davi pegava a harpa e, deixa eu compor uma nova canção. Aí sabe aquele dia que não tem inspiração? Que não vem nada novo? Os mesmos acordes. Davi vai treinar, o alvo é sempre o mesmo. Irmãos, algumas pessoas ficam desconfortáveis quando são colocadas por Deus em situações monótonas. É assim ou não é? A gente fica incomodado quando não acontece nada novo. Hoje eu estava pesquisando na internet para trazer um exemplo novo para vocês. A monotonia, ela se compara a uma viagem num voo internacional de Nova York até Singapura. Sabe quantas horas dura o voo? 18 horas e 40 minutos. Fora o tempo de embarque e de desembarque. A pessoa fica mais ou menos 20 horas dentro de uma caixinha, dentro de um avião. Você consegue imaginar você decolando e ficar praticamente um dia e uma noite dentro de uma caixa, trancado, com mais 200 e tantas pessoas, numa classe econômica, naquele assento apertadinho, que você não pode nem se mexer? Se você tiver a felicidade de ter alguém que não seja muito, avantajado do teu lado, aleluia. Mas se você pegar 2 passageiros que sejam um pouco mais avantajados, você vai ficar ali espremidinho. E aí você fica ali dentro. De vez em quando, para quebrar um pouco a monotonia, uma turbulência aqui, outra ali. Atenção, senhores passageiros, aperte o cinto, estamos passando por uma área de turbulência, daqui a pouco pode soltar o cinto e a vida continua. 18 horas e 40 minutos. Ou melhor, 20 horas. Mas aí, de repente, o avião pousa. E quando você sai, você chega no destino, você está em outro país. Você está num lugar que, se você fosse fazer a mesma viagem a pé, você ia gastar 120 dias caminhando dia e noite, sem parar. E aí você fala: valeu a pena ou não valeu? Queridos, Deus age na monotonia. Embora você não goste, ninguém gosta de ficar na monotonia, fazendo sempre as mesmas coisas por um período de tempo. Mas Deus age, mesmo que você não perceba. Marcos capítulo 4, 26, 27, 29 diz que o reino de Deus é como o homem que joga semente na terra. E quer o homem esteja acordado, quer ele esteja dormindo, essa semente brota, cresce sem saber como isso acontece. Assim também é como Deus age na monotonia. Você pensa que nada está acontecendo. Então você fica ali cansado, cansada, e você levanta todo dia, e você fala: meu Deus, é a mesma coisa. A mesma situação. E aí você pensa que Deus não está trabalhando, mas olha o que Jesus está dizendo.
Quer você esteja acordado, quer você esteja dormindo, a semente, ela está brotando e ela vai crescer. E no tempo certo, você vai colher os frutos, se você perseverar. O método da monotonia serve, sabe para quê? Para te ajudar a conter a ansiedade. Tem gente que é muito ansioso, ansiosa. Não consegue ficar parado um minuto. Não consegue parar um tempinho que seja para ouvir a voz de Deus. Aí Deus te coloca numa situação que você fica sempre fazendo a mesma coisa. Porque a monotonia vai te trazer calma e vai alimentar a tua esperança. O Senhor diz para você nessa noite: se você fez o seu trabalho como lavrador, de semear a semente, de fazer a tua parte, agora espera no Senhor e descansa. Porque quando o tempo da colheita chegar, ou seja, você já entrou no avião, você que está vivendo essa fase de monotonia na tua vida, deixa eu te falar uma coisa: aproveite a viagem, senta, relaxe e espere até o avião chegar no destino. E quando ele chegar, você vai ver que tudo mudou na sua vida, sem que você percebesse, porque Deus age na monotonia. Em quarto lugar, Davi foi treinado para combater no ambiente real. Se você acha que o isolamento, a obscuridade e a monotonia foi tudo que Davi viveu na sua vida, não. Deus leva Davi a treinar enquanto ele está ali no deserto, para viver uma experiência real na sua vida. E lá em 1 Samuel capítulo 17 vai dizer que chegou o grande dia na vida de Davi. E se você crê nesta palavra, escute o que eu te digo: vai chegar um grande dia na tua vida também. E esse dia vai chegar quando você menos espera. Não é você que vai levantar e vai dizer: hoje é o meu grande dia. Não, é Deus que vai dizer: hoje é o teu grande dia. E de repente, você vai estar diante de um gigante. Você vai estar diante de uma plateia. Você vai estar diante de um desafio. E aí chegou a hora de você treinar no mundo real aquilo que você aprendeu quando ninguém estava vendo. Davi estava disposto a enfrentar o gigante, porque ele sabia qual era o nível da sua pontaria. E ele diz para Saul assim: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Davi está dizendo para Saul: olha só, irmãos, um desconhecido, um cara que ninguém conhecia, não sabia quem era, tanto que o rei pergunta: quem é? E alguém diz: é um dos filhos de Jessé. Um desconhecido, um menino que foi tratado pelo rei como sendo uma criança, ou seja, alguém inexperiente. Mas quando Davi está diante do rei, aquele menino diz para o rei: não fique com medo, porque deixa que eu resolvo isso. E aí o rei lhe pergunta como, e ele conta para o rei as suas experiências, e fala: olha, rei, você não me conhece, mas deixa eu te falar uma coisa. Esse garoto que você está vendo aqui já derrubou urso e leões. Esse garoto aqui, ele vai vencer o Golias, o gigante. O rei ficou impressionado com o currículo de Davi. Irmãos, às vezes a gente não entende o modo como Deus age. Deus nos leva aos níveis da solidão, da obscuridade, da monotonia, antes de nos levar à realidade que nos conduzirá à posição de honra e de glorificação a Ele, o lugar onde Deus quer que você esteja. Antes de você chegar no lugar onde Deus quer que você esteja, antes de você tocar as nações, antes de você se tornar um executivo de uma grande empresa, antes de você se tornar um líder ministerial, antes de você se tornar um obreiro aprovado por Deus, você precisa passar pela escola da solidão, da obscuridade e da monotonia, porque quando chegar o momento certo, você saberá o que fazer. O gigante que amedrontou o povo de Israel foi facilmente vencido por Davi. Ouça esta palavra que Deus tem para você. Ficar a só com Deus
não é esperar que Deus faça tudo para você. Davi estava sozinho, mas ele não ficou esperando que as coisas acontecessem sobrenaturalmente. Tem muita gente que acha que tudo vai acontecer no sobrenatural. Eu vou viver só do sobrenatural. O sobrenatural acontece quando você faz a sua parte. Então note que ficar a só com Deus não é esperar que Deus faça tudo por você. O chuveiro da tua casa queimou a resistência? Não adianta orar, porque Deus não vai trocar a resistência do teu chuveiro. Tem coisas que você tem que fazer. E este tempo que Deus está dando para cada um de nós, irmãos, este tempo que Deus está dando para a igreja no Brasil, é tempo de nós aproveitarmos para nos prepararmos, enquanto nós estamos vivendo este período, para tornar a igreja de Cristo mais forte, mais eficaz, mais atuante, para cumprir a missão que Deus tem para a igreja. Tem muita gente reclamando. Eu tenho ouvido muitas pessoas reclamando das reuniões virtuais. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que está difícil ser crente nesse tempo. Pois deixa eu falar uma coisa para vocês. Este está sendo o melhor tempo. Porque nós estamos aprendendo a conhecer novas técnicas, novas tecnologias. Nós estamos aprendendo a conhecer novas maneiras de evangelizar, de usar novas ferramentas que estavam aí disponíveis, mas que nós não usávamos, porque nós estávamos acostumados entre quatro paredes. E hoje, a igreja do Senhor Jesus consegue tocar nações a partir daqui, deste lugar. Enquanto nós estamos pregando aqui, o Evangelho está indo muito além daquilo que nós podemos imaginar. Este é o tempo de preparação, mas vai chegar o tempo em que nós então iremos partir para a realidade, que é fazer a obra de Deus completa como o Senhor quer. Então nós vamos ver as pessoas vindo à casa do Senhor, nós vamos ver as pessoas se convertendo a Cristo e conhecendo o amor de Deus, porque nós soubemos aproveitar o tempo. Dois princípios que nós aprendemos na lição de Davi. Primeiro é que você é capaz de alcançar grandes coisas, mesmo estando em lugares isolados, ou realizando pequenas tarefas, ou as mesmas tarefas. Durante a jornada de oração, nós desenvolvemos 50 vídeos, e desenvolvemos 50 mensagens de imagens, que nós publicamos todos os dias nas redes sociais. Eu já tenho vários testemunhos de pessoas que têm agradecido por receber essas mensagens todos os dias. Todos os dias, eu estou falando da minha rede social. Todos os dias, pelo menos 300 a 400 pessoas têm acesso a estas mensagens que são produzidas todos os dias. É a mesma coisa, todo dia, mas todo dia, 300 a 400 pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. E eu não poderia fazer isso se ficássemos trancados entre quatro paredes. Agora eu estou falando de mim. E você? E cada um de nós que estamos também publicando essas mensagens, que estamos compartilhando essas mensagens. Vocês têm ideia de quantas pessoas nós estamos alcançando por dias? Isto é a missão da igreja. Então vejam bem, você pode alcançar grandes coisas, mesmo estando em lugares isolados ou fazendo coisas que parecem pequenos. Um dos segredos das pessoas visionárias é que elas aprenderam o hábito de fazer bem qualquer coisa, inclusive as pequenas. O modo como você se dedica às coisas que você faz, que parece pequena, vai te conduzir a coisas maiores. Aquilo que você faz, filho e filha, uma louça que você lava, um pano que você passa no chão da sua casa, um trabalho escolar que você faz sem copiar do outro, pequenas coisas que você faz, são nos detalhes, nas coisas pequenas, que você mostra, que você revela, que você é uma pessoa preparada por Deus para reinar. Sabe por que tem gente que nunca consegue alçar voos maiores? Porque vive sempre fazendo as mesmas coisas da maneira errada, relaxadamente. Quando você começar a dar valor nas pequenas coisas,
Quando você começar a dar valor no estilingue, porque Davi não tinha espada para treinar, e não tinha escudo e lança para treinar. Davi tinha o quê? Um estilingue. Aí alguém vai dizer assim, Golias olhou para ele e falou assim, garoto, você acha que você vai me vencer com uma pedrinha, com estilingue? Quanta gente que às vezes acha que você não vai conseguir, porque o que você faz é pouco, é pequeno, mas se você fizer com qualidade, Deus vai te colocar em lugares maiores. Não importa o que você está fazendo, faça com qualidade. E o segundo princípio, para terminar esta palavra, Deus não tem pressa para desenvolver as suas qualidades interiores. Se você é alguém chamado por Deus, vejam bem, Deus não tem pressa. O tempo de Deus não mede com o nosso. Eu conheci muitas pessoas que foram chamadas por Deus na juventude e que poderiam ter feito coisas extraordinárias no reino de Deus, mas só ouviram a voz de Deus quando já estavam velhos. Deus não tem pressa. Um certo pastor, por nome de Alan Redpath, ex-pastor da Igreja Memorial de Moody, ele disse o seguinte uma vez, numa de suas pregações: a conversão de uma alma é um milagre de um momento, mas a formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Não importa se vai demorar, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, e na medida que você vai se entregando, Deus vai aprimorando o seu caráter, Deus vai aprimorando as suas qualidades, até que Ele consiga concluir a obra na tua vida. Eu te convido para se colocar em pé neste momento, vocês que estão aqui. Na escola da solidão e da obscuridade, nós aprendemos na prática o que é ser um homem e uma mulher de Deus. E na escola da monotonia e da realidade, nós aprendemos a reinar como Davi. Que você seja um homem de Deus e que você aprenda a reinar como Davi e seja alguém segundo o coração de Deus. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na tua vida hoje. Se você está vivendo o tempo do isolamento, da solidão, do estar só. Se você está vivendo o tempo da obscuridade, onde te faltam pessoas que estejam ao teu lado para te incentivar acerca do que você está fazendo. Eu não sei se você está vivendo o tempo da monotonia, onde parece que todo dia é a mesma coisa, ou se você está vivendo o tempo da realidade, onde as coisas acontecem. Mas independente do tempo que você esteja vivendo, saiba que este é o tempo de Deus na tua vida. Qualquer um destes tempos é o tempo de Deus na tua vida. Então aproveite bem este tempo, porque ele não dura para sempre. E vai chegar um momento que Deus vai transitar você para um outro nível, para um outro período, para um outro tempo. E você precisa aproveitar cada um deles para viver todas as promessas que Deus tem sobre a tua vida. Se você crê nesta palavra, feche os teus olhos e ore comigo em nome do Senhor Jesus. Eu tenho anunciado a tua palavra nesta noite. Senhor, eu creio que esta palavra tem falado com pessoas que estão vivendo tempos diferentes na sua vida. E todas elas, Senhor, precisam da tua presença, do teu Espírito Santo. Davi não venceu o gigante apenas porque era habilidoso, porque tinha treinado, estava preparado. Davi venceu porque ele foi na força do Senhor, no poder do Senhor. E é esse poder que eu oro e peço neste momento sobre a vida de cada um dos teus filhos, para que em cada tempo que eles estão vivendo, esse poder venha fortalecê-los em sua plenitude, e venha, Senhor, dar graça em abundância, para que todos possam aproveitar melhor o teu tempo, Senhor, e possam se tornar mais eficazes no teu reino e alcançar todas as promessas que o Senhor tem para as suas vidas.
em nome de Jesus.